meus queridos alunos do nono ano, continuando as nossas videoaulas, né, de Biologia 1. Nosso conteúdo de hoje vai ser um pouco sobre evolução, no caso, estudo da evolução biológica. No entanto, antes de chegarmos na evolução propriamente dita, vamos ver algumas teorias que buscavam, né, que buscam também, atualmente, explicar o surgimento da vida. Algumas teorias que explicam o surgimento da vida, quais são elas? Vamos falar sobre 3 teorias: o criacionismo, a panspermia cósmica e o evolucionismo, que é o que nos interessa, certo? Em relação ao criacionismo, o que seria o criacionismo? O criacionismo é uma teoria que prega a existência de uma entidade divina, né, superior, responsável pela criação de tudo que existe. E tudo que foi criado por essa entidade divina, ela permanece perfeita e, portanto, não existe a necessidade de mudança. Ou seja, elas não sofrem transformações, mudanças diferentes do evolucionismo, certo? Portanto, o criacionismo ele também pode ser chamado de fixismo, né? Já que essas espécies não se transformam, não sofrem modificações, elas são fixas, né? Essa entidade divina, no caso Deus, criou essa espécie assim e permanecerá assim por toda a eternidade. No entanto, por ser uma teoria bem rasa, né, sem comprovações científicas, para fortalecer um pouco essa teoria, foi criada uma corrente de pensamento chamada design inteligente, né, desenho inteligente, a qual alega que tudo que existe, tudo que está conectado, foi criado, foi ligado de uma forma inteligente, né? Existe uma coerência do porquê tal coisa está conectada, não foi simplesmente ao acaso, né? Que é muito abordado na questão da origem da vida em relação ao evolucionismo, né? Mas tem uma explicação. Então, o desenho inteligente, né, que é uma corrente pseudocientífica, ela é a afirmação de que a diversidade biológica não se deu, né, de forma evolutiva, mas sim pela interferência, né, ou condução de uma inteligência superior. Imagina que você vai andando em uma estrada deserta e você encontra um relógio. Ora, um relógio é algo bem complexo. Ele não brotou ali do nada. Alguém fez e o perdeu. Então, devido a essa complexidade desse material, desse objeto, você supõe logo que alguém fez aquele material, aquele objeto. Não foi algo que brotou do nada. Mas se você vai por essa estrada, né, por essa mesma estrada, encontra diversas pedras, né? Essas pedras sempre estiveram ali. Ninguém colocou essas pedras ali, né? Só que para o desenho inteligente, essa pedra, ela também tem um nível de complexidade. Ela foi criada, né, por um propósito. Ela como uma unidade, ela pode parecer algo simples, mas como um todo, dentro de um total, ela tem o seu nível de complexidade, ela desempenha a sua função e sua retirada, ela pode intervir dentro de um todo, né? Vamos fazer uma cadeia alimentar, desde os minerais que essa pedra, né, ela pode se fragmentar, tem alguns minerais que sirva para compor o solo, que ajudam na nutrição de algumas plantas, etc. Então, disso eu vou seguir uma cadeia alimentar.
né, da planta, né, que tira os minerais, a água do solo, até um animal do topo da cadeia alimentar. Se você tira uma determinada espécie, eu quebro, né, essa cadeia e eu vou ter uma consequência. Então, o desenho inteligente, ele busca explicar, né, que as coisas que são criadas, ela tem um nível de complexidade bem elevado dentro de um total, né, do todo, que desempenha a sua função e que alguém, né, com uma grande inteligência, né, no caso a entidade divina, com a grande inteligência, criou esse propósito, beleza? A próxima teoria é a panspermia cósmica, que alega que a origem da vida do nosso planeta se deu através dos cosmos, né? Ou seja, veio de um outro lugar, né? Acredita-se por meio dessa teoria, certo? Que meteoros, ao entrarem, né, ao colidirem com o planeta Terra, esses meteoros traziam seres microscópicos, como se fossem bactérias, certo? E esses seres microscópicos, eles conseguiram sobreviver a essa intensa temperatura quando entra na nossa atmosfera, e ao entrarem no nosso planeta, elas encontraram condições favoráveis ao seu desenvolvimento, certo? Então a panspermia cósmica acredita por meio dessa explicação que a vida surgiu dessa forma. Ou seja, é como se fosse um transporte, né? Foi o meteoro ser o transporte, e essa forma de vida microscópica, vamos dizer que é uma bactéria, não sei, veio nesse transporte e chegou ao nosso planeta, beleza? E o evolucionismo. O evolucionismo, apesar dele não se preocupar em justificar a origem da vida, ele está mais preocupado com os processos mais recentes e não como surgiu a vida. Existe sim uma linha de pensamento evolutivo de como a vida surgiu, certo? Mas o evolucionismo, ele busca explicar, né, é uma proposta de natureza científica sobre a origem do universo em geral e da vida em particular através de uma evolução da matéria e da energia segundo sistemas organizacionais em constantes mudanças, buscando equilíbrio. Ou seja, essas mudanças devem ocorrer de uma forma em que tente buscar um equilíbrio e uma adaptação. No entanto, uma linha de pensamento por meio da teoria de Alparin, os experimentos de Stanley Miller também, sugere que o surgimento da vida do planeta se deu graças basicamente à composição primitiva da Terra. A atmosfera primitiva da Terra, ela era composta basicamente de metano, amônia, hidrogênio, vapor d'água. Naquele período também a Terra era bombardeada, vamos dizer assim, por meteoros, né, que também liberavam alguns gases. Tinha também a questão de erupções vulcânicas. Então tudo isso entrava em conjunto na atmosfera, e quando se formavam as gotículas de água que caíam nas chuvas primitivas, os mares, oceanos, outras fontes hídricas que iriam se formando, elas estavam repletas de condições a qual iria proporcionar o surgimento da vida. Esses elementos químicos, dentro de algumas reações, proporcionou o surgimento dos primeiros compostos orgânicos, os aminoácidos, né? Esses aminoácidos, eles se agregam formando proteínas. Essas proteínas começaram a se agregar, né, se unir, formando estruturas mais complexas, e por aí vai até chegar em um momento em que essas estruturas mais complexas foram estimuladas por descargas elétricas até originar a primeira forma de vida primitiva.
Eu explicando assim parece de uma forma simples, mas não é. Estou tentando resumir o básico do básico para você tentar compreender um pouco, tentar assimilar resumidamente como aconteceu. Mas esse processo da formação das primeiras formas de vida, que seriam os coacervados, é algo bem complexo e muito demorado, né? É um processo dentro de um tempo de milhões de anos, né? Que é um estudo em que a evolução se agarra muito. Algumas demonstrações evolutivas estão dentro de explicações de milhares e milhões de anos. Claro, existem outras que podem ser exemplificadas a um prazo de tempo muito menor, como por exemplo a evolução de alguns micro-organismos, como algumas bactérias. Elas conseguem sofrer um processo de mutação, ou seja, transformação, entre aspas, em um período de curto bem menor, certo? E dentro do processo do evolucionismo, a gente vai ver dois nomes bastante importantes, no caso até três, né, que tem alas, mas a gente vai destacar principalmente Lamarck e Darwin, né, como principais referências dentro da evolução, cada um com seu mérito, lógico, só que Darwin é considerado o nome principal, né, o considerado pai da evolução, por meio do seu livro A Origem das Espécies. Mas vamos falar primeiro de Lamarck. Lamarck, ele dizia que todas as espécies sofriam modificações com o tempo, e essas transformações eram de forma gradual, né, levando os organismos a uma maior complexidade. Ou seja, esse organismo tinha alguma formação simples, mas devido a uma determinada necessidade, ele tendia a passar por um processo de transformação. Um Pokémon, né, na vida, sabe quando o Pokémon está apanhando, feito condenado lá, né, e ele precisa evoluir para ficar mais forte? É quase isso a explicação de Lamarck. No entanto, Lamarck, ele explicava os seus trabalhos por meio de duas leis: a lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. O que são essas duas leis? A lei do uso e desuso, ela diz o seguinte, né, de uma forma bem direta: quanto mais você exercita um órgão, né, uma determinada estrutura, mais você tende a evoluir essa estrutura, a deixá-la mais forte, vamos dizer assim. E quanto você menos trabalha esse órgão ou essa estrutura, ela tende a atrofiar ou até mesmo desaparecer. Quando a gente pensa na lei do uso e desuso, é algo verdadeiro. Se eu vou para uma academia e malho bastante, os meus músculos tendem a evoluir. E se eu parar de frequentar a academia e ficar um pouco acomodado, esses músculos podem um pouco atrofiar. Só que talvez o maior, vamos dizer assim, pecado seria associar a primeira lei à segunda lei. O que é a segunda lei? A lei da herança dos caracteres adquiridos. Caracteres adquiridos. Que caracteres adquiridos são esses? Esses caracteres adquiridos são aqueles adquiridos por meio da primeira lei. Se você exercitou um músculo, né, ou seja, fez ele evoluir, ficar mais forte, ou fez ele atrofiar, esse órgão, né, adquirido, essa característica adquirida, ela vai, ou, né, perdida, vai ser transmitida ao descendente. Foi aí que Lamarck pecou, certo? Por quê? Vamos lá. Se uma determinada pessoa está malhando bastante, né, ficando super lá, bombada, e ela tem um bebê, né? Esse bebê, ele vai nascer malhado, né, super musculoso? Não. Ele não herdou essa característica do fenótipo. Ele não herdou, né? Para reaver, né, realmente verificar essas explicações de Lamarck, foi feito um experimento bem simples, né, um teste bem simples. Pegaram uma linhagem de ratos e o que foi que fizeram?
cortaram, né, tadinhos, cortaram as caudas dos ratos, certo? Por quê? Porque, segundo a lei do uso e desuso, se um determinado órgão não está sendo desenvolvido, ele vai ser atrofiado, vai ser perdido nos descendentes, pela segunda lei, certo? Então, colocaram esses ratos para viverem, né, dentro da mesma gaiola, esperaram eles cruzarem, ter filhotes, e esses filhotes nasceram com caudas. Então, o que eles fizeram? Cortaram as caudas novamente, esperaram eles crescerem, cruzarem entre si, ter outros filhotes, e ver se iria nascer rato sem rabo ou com rabo reduzido, porque a explicação de Lamarck era essa. Porque Lamarck, ele fez uma observação que a girafa, né, ele acreditava que a girafa ele tinha um pescoço curto, ela tinha um pescoço curto, e com o passar do tempo essa girafa foi tendo o pescoço esticado. Por quê? Porque quanto mais ela queria alcançar os galhos mais altos, mais ela tentava esticar, né, o pescoço, esse pescoço esticava um pouquinho, e essa característica era passada para o filhote, e assim sucessivamente em várias gerações, até essa girafa chegar a um tamanho limite, certo? E por meio dos experimentos nos ratos, foi percebido que não ocorre bem assim. Apesar de todas as gerações, os rabos, as caudas, os rabos dos ratos serem cortadas, em nenhum momento chegou a nascer um rato sem rabo ou com rabo reduzido, né? Então esse fenótipo ele não passa para os descendentes. Então foi aí que Lamarck pecou, né? Ele acreditava que o ambiente gerava uma necessidade, e o animal, né, ou outro ser vivo, ele tendia realizar um esforço para suprir essa necessidade, e com esse esforço ele sofreu uma transformação, alcançando a adaptação, o que ele chegou a falhar ligando, né, essas duas leis. Beleza? Para deixar bem claro, Lamarck e Darwin, eles não tinham conhecimento sobre genética, entende? Eles não entendiam como funcionava a questão de mutação, não sabiam o que era gene, DNA, que já é algo mais lá para frente em relação aos trabalhos de Mendel, né? Que lá em Mendel ele não sabe a respeito de gene, quem dirá Lamarck e Darwin. Beleza? E vem Darwin, né? Diferentemente de Lamarck, pegando como referência o pescoço das girafas, Darwin, ele fez a seguinte dedução, na hipótese, que antigamente existiam tanto girafas de pescoço curto quanto girafas de pescoço longo. Só que o ambiente ele seleciona aquele que é mais apto. Eu não posso alegar que é o mais forte, é o mais apto. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês a diferença de mais forte e mais apto, certo? A diferença. Vamos lá. Vamos supor que devido a uma pressão do ambiente, que pressão do ambiente é essa? Vamos supor que é uma forte seca. Eu tenho girafa de pescoço longo e girafa do pescoço curto. Existe uma grande seca, então os arbustos e plantas menores secaram e morreram. Logo, as plantas maiores eram aquelas que ainda conseguiam ter as raízes mais profundas, alcançar lençóis freáticos e manter suas folhas verdes. Então, somente as girafas de pescoço longo conseguiam se alimentar, e a girafa de pescoço curto não conseguia alcançar. Então, como essa seca demorou muito tempo, essas girafas de pescoço curto ficaram mais fracas e suscetíveis a ataques de predadores, como também morreram de fome. Logo, o ambiente selecionou, né, entre aspas, o animal mais apto. E por que eu não posso dizer que ele é o mais forte, tio Carlos? Porque
Ele não pode, força não mede nem sempre a questão da sobrevivência. Por exemplo, se você tem um lobo e um coelho, certo? Vamos supor um lobo e um coelho na neve, certo? O coelho é branco e o lobo tem a pelagem preta ou cinza e tem um caçador. O lobo, ele é mais forte que o coelho, mas o coelho, devido ao ambiente, ele está mais adaptado em relação à camuflagem, à coloração branca. Então, quem tem mais chance de ser morto pelo caçador? O lobo, entende? Então, não se trata da questão de força, e sim de quem é mais apto, né, adaptado ao ambiente. É da mesma forma, pegando exemplos de coelhos. Se eu pegar 10 coelhos brancos e 10 coelhos marrons e soltar numa floresta e deixar algum predador, sei lá, onça, raposas, correrem atrás desses coelhos nessa floresta, quem tem mais chance de sobreviver? Os coelhos brancos ou os coelhos marrons? Os marrons, porque eles têm mais chances de se camuflar perante as folhagens, né, secas, enquanto os coelhos brancos vão ser vistos mais facilmente, certo? Então a questão de ser apto e não ser mais forte, certo? Então, voltando para Darwin, né, ele chamou isso de seleção natural, ou seja, o ambiente seleciona o ser vivo mais apto a sobreviver. Outra coisa que também Darwin descreve é a questão da ancestralidade comum. Como assim? Que esses seres vivos derivam de um ser vivo comum, certo? Por exemplo, quando a gente fala de evolução, o homem não evoluiu do chimpanzé, pelo amor de Deus. Aquela imagem que mostra o chimpanzézinho evoluindo para um homem, aquilo dali dá vontade assim de ter um ataque cardíaco, né? Aquilo dali não é real, não é desse jeito. A ciência, ela alega que o homem, né, ou melhor, né, o ser humano e o chimpanzé, eles derivam de um ancestral em comum. Existiu uma determinada espécie de primata, né, há milhões de anos atrás, e essa espécie de primata, né, esse conjunto, uma parte dessa espécie evoluiu de uma forma diferente da outra, tornando espécies diferentes, certo? A gente vai ver isso depois em uma outra aula. O Darwin, para ele chegar a escrever o seu livro, né, que demorou mais de 10 anos, um fator que contribuiu bastante foi a aventura, né, em uma viagem, né, num navio chamado Beagle, né. Ele saiu da Inglaterra, percorreu ao redor, né, ele circundou, vamos dizer assim, a América do Sul, passando principalmente também pelo Brasil, a Amazônia também, passou pela Bahia, Rio de Janeiro, se não me engano, fez algumas observações, percebeu na Argentina, né, a descoberta de um fóssil de um ancestral, né, do bicho preguiça, e ele foi coletando, né, algumas informações, alguns dados por meio de fósseis, né, por relatos, foi analisando a diversidade dessas espécies, né? Mas o ponto principal, né, acredito, dessa viagem Beagle seja as Ilhas Galápagos, onde ele observou principalmente a questão de alguns pássaros denominados tentilhões. O que foi que ele observou? As Ilhas Galápagos, né, o arquipélago, né, um conjunto de ilhas, apesar de não serem tão distantes uma das outras, ele percebeu que determinadas aves, né, determinados pássaros, que são os tentilhões, ele percebeu que determinadas espécies, né,
que estavam numa ilha A não estavam numa ilha B. Ele percebeu que, apesar da semelhança entre esses pássaros, né, como a gente pode perceber aqui, existe uma coisa bem diferente neles, que era o bico. O bico dizia o alimento a qual pertencia essa espécie. Ou seja, ele conseguiu perceber que esse conjunto de pássaros, que eram os tentilhões, que eram bem semelhantes, mas ao mesmo tempo apresentavam o bico diferente, eles derivavam de um ancestral comum. Ele fez algumas hipóteses, né, a respeito dessas hipóteses, deduções a respeito desses tentilhões. O postulado, né, que todas as espécies de tentilhões no arquipélago se derivam da mesma espécie original, ou seja, existiam vários indivíduos da mesma espécie, mas devido aos fatores ambientais, né, mutações, etc., cada grupo começou a sofrer mutações e se diferenciar, certo? A observação, apesar da sua semelhança forte, cada espécie de tentilhão tem uma forma altamente característica do bico, e os fatores evolutivos, que é importantíssimo ressaltar, né? O isolamento geográfico, ambiente ecológico e competição. Ou seja, eu vou aqui, vamos colocar um beija-flor e um tucano, certo? Vamos supor que uma determinada ilha só tenha sementes, coquinhos, alguma coisa assim. O beija-flor, se você pegasse o bico do beija-flor, o bico do beija-flor conseguiria quebrar esses coquinhos? Não, só conseguiria quem? O tucano. Então, essa forma de alimento presente em uma determinada ilha, ela vai funcionar como uma espécie de isolamento geográfico. Essa determinada espécie só vai se reproduzir ali, porque é ali que é onde se encontra o seu alimento principal. Já o beija-flor teria que buscar um outro local. Ou seja, isso tudo está mostrando a questão da ancestralidade comum. Para vocês tentarem compreender melhor, não sei se vocês têm um conhecimento básico de Pokémon. Existe um determinado Pokémon que ele pode evoluir para espécies diferentes conforme uma determinada pedra a qual ele toca. Esse Pokémon, ele é denominado Eevee, certo? Que é esse que vai aparecer aqui no GIF, ó. Pera. Deixa esse aqui, ó. Então ele pode originar essas determinadas espécies aqui de Pokémon. Eu estou querendo fazer uma analogia entre esse Pokémon, uma comparação entre esses tentilhões e esses Pokémons. Ou seja, inicialmente eu tinha uma espécie única, o Eevee, e dependendo do que ele comeu, no caso a pedra que ele tocou, né, lógico, mas lembre-se que isso é dentro de um processo de milhões de anos, não como Pokémon que é bufo, né? Ele originou essas espécies que, apesar de serem semelhantes, apresentam características diferentes, como no caso do Pokémon, seus poderes, beleza? Então, né, para encerrarmos, vai ficar esses exercícios. Vocês terão que fazer os exercícios que ficam entre as páginas 309 e 315, certo? Então, um forte abraço e um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.